Let us pray. Oremos. Lord Jesus, add to these few words tonight that's been spoken in days gone by the great Apostle Paul. Senhor Jesus, acrescente nestas poucas palavras, nesta noite, que foram ditas em dias passados pelo grande apóstolo Paulo, that we might prosper by hearing them tonight and applying them to our lives. para que possamos prosperar ao ouvi-las nesta noite, ao aplicá-las em nossas vidas, That we might be the handiwork of God, made in the fashion in which He has chosen for us to be in. para que possamos ser a obra de Deus, feita da maneira que Ele escolheu para que fôssemos. For we ask it in Jesus' name, amen. Pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém. O nosso boa noite a todos os irmãos e especialmente os que estão em Barra do Garças, Nova Chavantina, Caiapônia e Recanto da Fé. É um prazer, porém uma preocupação muito grande, usar esse púlpito. E é uma oportunidade para mim falar, ao mesmo tempo, a quase todo o povo que estão sob os meus cuidados. Eu só quero comentar que foi dito nesta manhã que o diabo não se preocupa com aqueles que estão do outro lado do muro. E também não está muito preocupado com aqueles que estão em cima do muro. Cair do lado de lá é mais fácil. E nós estamos voltando cada dia ao princípio para chegarmos naquele lugar que precisamos chegar para estarmos no arrebatamento. Gostaria que ficássemos de pé, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. Deus bendito, nós te pedimos nesta hora que o Espírito Santo venha nos ajudar nesta noite. Eu preciso
Nós precisamos de sermos ajudados pelo Senhor, apesar de já termos sido imensamente abençoados, mesmo nesta programação que começou agora às 18 horas. No nome de Jesus é que nós te pedimos, ó Pai. Amém. Aleluia. Assentai-vos, nós vamos ouvir Para onde quer que for, irei. Irmã Gleiciane. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado e por Ele for mandado a qualquer lugar irei. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado e por Ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei, seguirei.
Deus continue te abençoando, irmã Gleiciane. Será que todos poderiam citar estas palavras? Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Você sabe o que você falou? Você sabe o voto que você fez? Pastor Joaquim Gonçalves disse para mim agora que esse hino era o percurso dele indo para a feira quando ele não tinha uma igreja como tem hoje. Em Brasília, no tempo da construção das casas de madeira, não é? Falta de energia, falta de água e tudo mais, e ali estava começando o que nós temos hoje. Casualmente, sem programação, quando eu estava saindo para a primeira viagem que eu fui à África, esse hino foi cantado lá na igreja, e depois que ele foi cantado, é que eu fui refletir no que estava sendo cantado e que aquilo tinha a ver comigo. Nós temos em nossas mãos a mensagem Deus de Então, onde o profeta diz, no parágrafo 61, amigos, estou feliz por reticência, né? A maior coisa que eu já vi em minha vida é simplesmente me submeter a Deus e andar no Espírito. É o que a irmã acabou de cantar. Vê, simplesmente dia após dia. Isso é um processo que acompanha toda a nossa vida. Hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo ano, e assim nós vamos prosseguindo. E o resultado, o profeta diz, como ele te guiará e fará coisas. Às vezes, Deus tem feito tantas coisas através de você, a favor de você, e às vezes você não percebe o que Deus tem feito. Há um ditado popular que muitas coisas são valorizadas só depois de não tê-las mais. Mas nós estamos diante de um povo consciente e agradecido, que sabe o que tem recebido e tem vivido por isto. Agradecidos por isto. O profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, ele diz no parágrafo 200 desta mensagem, Deus de Então, só vou ler o começo do parágrafo, ele disse, eu lhes mostrarei o que eu farei com ele. Reticência, ele assistiu quando Estevão morreu. Ele está se referindo a Paulo. E ele assistiu quando Estevão morreu. E aí o profeta diz o seguinte, aquilo o atingiu. Então o que acontece? Naquela hora, Paulo estava diante de uma carta que estava escrita na vida de um homem
um diácono cheio do Espírito Santo, e aquilo trouxe a primeira preocupação sobre Paulo, de acordo com o que o irmão Brana afirma nesta mensagem. Nós ouvimos, no domingo passado, que José, ele perdoou seus irmãos. E ouvimos também que ninguém estava pedindo perdão para Estevão. E ele estava pedindo a Deus para que aquela maldade que estava sendo feita a ele não fosse atribuída a eles. Então ali estava o ponto mais alto daquela carta que estava escrita na vida daquele homem chamado Estevão. Eu gostaria de meditar com vocês em São João, capítulo 14, verso 23, 24, 25 e 26. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então aí já está a carta escrita. E é o que tem acontecido com cada uma de vocês, pessoas que estão aqui e nos ouvindo através da internet. Quem me não ama, não guardará as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aí está Deus transformando você, através do Espírito Santo, em uma carta, em um documento. Uma carta, ela pode ser transformada num documento. Ela pode ser transformada em algo como que uma história. A exemplo do que ouvimos hoje a respeito da irmã Maria Flora, deixando aquele documento, que de alguma forma, hoje, aquilo tem validade para todos nós. Não há ninguém que possa dizer, não, aquilo não tem sentido para mim. Aquilo tem algum sentido para cada um de nós. No capítulo 16 do mesmo Evangelho de São João, o verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isto é mais uma implantação desta carta
em nossos corpos. Agora eu quero fazer uma outra leitura da Bíblia, que está em Atos, capítulo 16, verso 28, 29, vocês fiquem assentados. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Esta escritura o profeta usou para pregar a mensagem tua casa. Nós vamos discorrer um pouco aqui, a partir do parágrafo 11. Ele desceu a rua e ali havia uma pequena adivinha, uma mulher com espírito adivinho. E ali era contratada para ler a sorte. E quando eles estavam descendo a rua, ela clamou para Paulo e disse: eles são homens de Deus, os quais nos mostram o caminho da vida. Olha o quanto Satanás é fingido, hipócrita. Ela era possuída por um espírito maligno que dava a ela a capacidade dela ser um instrumento nas mãos dos seus senhores para conseguir dinheiro. Agora, este elogio que ela fez para Paulo e Silas não inchou eles nem um pouquinho, porque eles tiveram discernimento que aquilo não provinha de uma pessoa que estava em harmonia com Deus, mas sim de uma pessoa que estava possessa por um demônio. E eles imediatamente virando para ela, expulsou dela aquele demônio, ou aqueles demônios, e o resultado foi. O irmão Branda diz assim: e Paulo não precisava do diabo para ajudá-lo em qualquer coisa. Você também não precisa. Nós ouvimos hoje, na mensagem que faz 25 anos completa, né? Casamento compartilhado, né? Nós ouvimos algo dessa natureza, não é? Prever as coisas, discernir as coisas, saber se aquela ajuda está vinda de Deus ou é do diabo, se aquela porta, quem abriu, é Deus ou se é o diabo que está abrindo. O diabo tem que abrir porta na nossa frente, muito parecida com a porta de Deus. O pescador tem que usar a isca do sabor que o peixe gosta. Mas dentro da isca está o anzol, que é surpresa para o peixe. E ele, não tendo discernimento, ele morde na isca e é fisgado pelo anzol. Mas quem tem o Espírito Santo não morde na isca e não é fisgado, porque o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade e nos tirará de toda a mentira. E quando aquilo fez, Paulo causou um alvoroço, e quando eles descobriram
O espírito lhe havia deixado e ela não podia mais ler sorte. Então, aquele que a havia contratado ali fora e estava provavelmente cuidando dela, ora, aquilo causou um grande tumulto e eles apanharam e foram colocados na cadeia. Resultado, apanharam e foram colocados na cadeia. Eu posso imaginar Paulo e Sila deitados ali atrás, naquela velha cadeia, infestadas de percevejos. Lá atrás, na parte interna do pátio, do lado externo, onde os melhores prisioneiros eram mantidos, era suficiente ruim, mas eles estavam na parte interna. Quando foram para lá, para trás, eles foram colocados em troncos, amarrados de pés e mão. Mas eu pergunto, por quê? Porque eles se fizeram cartas escritas por Deus naquele momento. O resultado deles terem se transformado em carta escrita foi a cadeia. Mas nós não podemos olhar para as coisas só no presente. Por isso que muitas pessoas desistem da caminhada, voltam atrás, porque só pode ver o presente. Mas, irmãos, Moisés não via só o presente, Moisés via o futuro. Abraão também não via só o presente. O pobre do Jó, ou melhor do Ló, ele só via o presente. Agora você está cercado de pessoas que só vê o presente. Tem um tapa. Quando você baixa o quebra-sol do seu carro, a sua visão fica limitada. As pessoas que não guiada pelo Espírito Santo, estão com algo muito maior do que o quebra-sol diante da sua visão espiritual, vendo só o presente. Mas se Deus te mostrar o futuro, você não troca nada desta vida pelo futuro que Ele tem para você. Moisés não trocou. O que Moisés rejeitou? Moisés rejeitou o trono de Faraó. Moisés rejeitou o trono que José ocupou por predestinação. Mas Moisés não estava predestinado para ocupar aquele trono. Moisés estava predestinado para levar Israel de volta para o Egito. Agora você está predestinado para quê? Para as bodas do Cordeiro, para voltar ao princípio. Aleluia! E você está cercado de pessoas que estão predestinadas para o juízo eterno. É 1 em 1 milhão, diz o profeta. Você tem 1 milhão contra você, mas você tem um único a seu favor. Não, não é só. Eu estou a seu favor. Você está a meu favor. Nós estamos orando pelo outro. A esposa do irmão Brana disse assim: Billy, você não sabe o que é os céus. Depois dele pregar e pregar e pregar, ela disse: você não sabe o que é os céus. Mas ela disse: continue pregando. Continue pregando. O profeta diz, no final do parágrafo 12, que havia uma gota d'água pingando na cabeça do prisioneiro. Ah, uma gota d'água? O que é uma gota d'água? Uma gota d'água é uma gota d'água.
Mas uma gota d'água durante 1 hora, uma gota d'água durante 12 horas. O profeta diz que os que tiveram essa experiência, diz que uma gota d'água chega a representar 50 toneladas caindo na cabeça, sem poder mexer, sem poder mudar o pé de lugar, amarrado de pé e mão, por ser uma carta escrita. O parágrafo 13. E simplesmente pense que Paulo e Silas, por terem pregado o Evangelho, estavam sendo castigados lá atrás, naquele velho lugar imundo. E provavelmente ratos, camundongos, insetos, sobre eles e tudo mais. Que lugar para um homem que prega o Evangelho? E pensamos hoje que nós reclamamos porque temos as coisas um pouco difíceis. Está difícil a vida, está complicada a vida. Não está. Está muito bem. Chega a ser perigoso, de tão bem que está. Veja o que eles fizeram. Sabemos o que estavam esperando por eles. No dia seguinte, talvez uma execução. Seriam mortos, provavelmente. Mas olha que isso aqui é importante. Final do parágrafo 13. Mas eles foram fiéis. Eles permaneceram fiéis. E por volta da meia-noite, ali, eu apenas posso pensar de como eles estavam, como eles devem ter se sentido. Suas costas grudadas na velha sujeira onde prisioneiros. Foi falado sobre o pai do irmão Brana que o sol queimava tanto as suas costas que a camisa grudava e ela tinha que tirar a camisa cortando a camisa. Mas ali eles estavam com as costas sujas de tudo quanto era imundícia que havia naquela prisão. Havia lepra, tudo mais, naqueles dias, e encostados naquele velho piso duro. Pode ter sido um piso de terra, ratos correndo sobre eles. Nenhum álcool, gel, nem coisa alguma ali para desinfetar, não é? Mas no meio de tudo aquilo, talvez nenhum jantar, e apanhavam até se sangrar, serem feridos, e aquilo inflamar, e nenhum médico para lavar as feridas, ou qualquer coisa para a infecção que usaríamos hoje, ou algo assim, apenas os jogavam lá atrás e os colocavam nos troncos e os deixavam naquela condição. Não tinha o tal de direitos humanos para, às vezes, zelar mais do preso do que da família da vítima. Não havia direitos humanos. Mas eles não estavam reclamando. Eles não estavam reclamando. E nós estamos sempre reclamando. E a Bíblia não diz, nunca em lugar nenhum, para reclamarmos. Mas ela diz assim: sede agradecidos.
Sede, pois, agradecidos. Se nós pensássemos bem, nós andávamos aí, na verdade a gente anda, não é? Sempre dizendo assim, graças a Deus. Graças a Deus. Quando você olha a condição do mundo, lá dentro de você, surge uma voz, aleluia, graças a Deus. Quando você está nas piores situações, mesmo quando você tem uma queda espiritual, mas você ainda pode dizer graças a Deus, porque logo você verá a mão do Mestre te pegando e te levantando e colocando você na posição que você deve estar. Nós temos motivos para sermos agradecidos. Nenhuma palavra de lamentação saiu deles, e sabendo que talvez na manhã seguinte os magistrados provavelmente lhes chamaria diante do imperador, e quando fizesse ou o sinédrio, eles seriam executados por pregarem aquela heresia, como era chamado naqueles dias e como é chamado hoje. A mesma coisa, só mudou as pessoas, mas Jesus, ele foi chamado de herege, os apóstolos foram chamados de hereges. Jesus curou um cego e ele foi questionado por ter curado aquele cego. Jesus libertou aquela mulher que sofria, ele foi questionado por aquilo. Como era chamado naqueles dias o Evangelho, que nós verdadeira e veemente sustentamos por aquela mesma fé hoje. Vamos para o parágrafo 16. Agora pense, os seus pés, suas mãos, seus pescoços foram libertados, cada um deles. Agora, em vez daquela enorme, velha e forte, perdão, deixa eu voltar aqui no 15. Descobrimos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas devem ter falado a respeito do Senhor. Eles não estavam ali reclamando do que estava acontecendo. Eles estavam agradecidos pelo que Deus já havia feito por eles e através deles. E esta deve ser a posição nossa. Agradecidos pelo que Deus tem feito por nós e através de nós. Porque alguma coisa tem sido feita através de você, mãe. Hoje é dia das mães, e você que tem frequentado esta igreja e que tem recebido esses ensinamentos, você tem dado uma herança valiosa para seus filhos, se você tem acatado as palavras que saem desse púlpito aqui. Como hoje a irmã Maria Flora é lembrada, e agradecidos por o que ela foi, você será também um dia lembrada e agradecida por aquilo que você tem sido hoje. Por quê? É porque temos voltado ao princípio. Nós temos passado por uma renovação. Deus tem nos dado de volta a palavra original. O sentimento
apostólico original tem voltado e estado em nosso meio novamente. Então eles estavam ali por volta da meia-noite, falando a respeito do que o Senhor, até por volta da meia-noite, então eles começaram a cantar hinos. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Glória a Deus! O cantar é poderoso, irmãos. Irmãos, não podemos esquecer daquela mulher que o irmão Brana chamou ela de mulher do presunto. Quando ela deparou com uma das piores situações, ao invés dela receber o marido dela bêbado, ela recebeu uma multidão de bêbados na sua casa e, depois de ser maltratada pelo marido, com o propósito de provar para os seus amigos que ainda havia cristão sobre a terra. Ela pediu desculpa, abaixou, tirou aquilo que havia caído sobre o piso, voltou lá para a cozinha e eu creio que ela não estava percebendo o que ela estava cantando. Eu creio que aquilo desceu uma unção sobre ela, porque naquela hora ela era uma carta escrita, que aqueles homens estavam lendo aquela carta, através daquele hino. Carregaria Jesus a sua cruz sozinha? Não carregaria eu também a minha? Deus sempre tem dado oportunidade para nós pregarmos o Evangelho fora do púlpito. Deus tem dado oportunidade para mulheres que são recomendadas por São Paulo para não falarem na igreja, mas poderem ser uma carta para as pessoas lerem onde você vai, com quem você fala, onde você trabalha, dentro do ônibus, no trânsito, em todos os lugares. Aí o profeta diz: se os cantássemos hoje, nós cantaríamos a poder no sangue. Como eu amo a Jesus, ou algo assim. E quando eles começaram a cantar, um terremoto atingiu o lugar. Observem o que aconteceu. Em vez daquelas paredes grandes, velha construção, se amontoarem em cima deles, eles, ou seus, esmagá-los até a morte, então lançou as paredes para fora, e não somente isto, mas aquilo, quebrou as barras que se soltaram dele, as correntes e tudo quebrou, e as paredes e tudo mais, e as portas se abriram. Mas agora pense, os seus pés, suas mãos, seus pescoços foram libertados, cada um deles. Agora, ao invés daquele enorme, velha e forte prisão cair em cima deles, ela caiu longe deles, assim, e não somente isto, mas as algemas e coisas caíram deles. Veja, esse é o nosso Deus. Quando nós mantemos fiéis, aleluia, quando nós mantemos fiéis, veja, devemos permanecer fiéis, e contanto que sejamos fiéis e prosseguimos nós. Agora podem não estar naquela forma nós, nenhum de nós poderia.
Eu espero que não cheguemos assim, mas podemos ser fiéis no que nós temos para, como que tenhamos que passar. Agora, cada pessoa passa um tipo de situação. Cada pessoa, uma irmã é com o marido, o outro é com o filho, o outro é com o pai, o outro é com a mãe, e às vezes o casal é com o filho. Não é igualzinho aquela mesma situação deles, não. Mas você vive situação idêntica. E o conselho do irmão Brana é você permanecer fiel. É você permanecer no seu posto de dever. Você permanecendo no seu posto de dever, você está se transformando em quê? Em uma carta. Você pode não perceber, mas alguém está lendo esta carta. Você pode não tomar conhecimento, mas alguém está lendo essa carta, que é você. Aleluia! Veja, e então, de repente, quando o prisioneiro romano, ou o centurião, deve ser, o guarda na porta, ele deve ter pensado isso naquela noite. Quando Paulo e Silas estavam falando sobre a Escritura, ele deve ter aprendido alguma coisa, porque ele não conhecia os homens, mas ele deve ter sabido de algum modo, ou escutado seus cânticos, ou algo, o que fez saber rapidamente que eles eram homens santos. Por quê? Veja você, ele era um romano, e eles eram judeus, e ele era um pagão, e eles eram cristãos. Mas você observou? Tão logo que ele descobriu que a prisão havia sido sacudida, ele sabia que ele tinha que responder. E aí então, veja só. Então nós descobrimos que aquele sujeito, é o parágrafo 19 no final, que aquele sujeito deve ter ficado persuadido, impressionado, de algum modo, através daqueles cânticos, ou seja, o que for que eles estavam fazendo ali, para deixar claro que eram cristãos. Então ele pegou uma luz, e quando ele entrou e viu que ali estava Paulo, e mesmo os prisioneiros que ali, nenhum deles estava tentando fugir, todos estavam ali. Então ele levantou sua espada e caiu aos seus pés, ou aos pés de Paulo, e lhe disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Deus te ajude a prosseguir com a vida que Deus tem te concedido. Porque alguém há de um dia perguntar para você: como hei de fazer para ser salvo? Deus continue vos abençoando.